Oi, gente, vamos dar continuidade hoje aos nossos estudos sobre direito civil para o concurso da Cefaz, que está próximo. Hoje nós vamos estudar direitos reais, fazendo uma referência, uma comparação entre direitos reais e direitos pessoais, porque obrigações nós já estudamos. Nós vamos estudar direito de família, direito de sucessões e contratos. Vamos iniciar logo nossos estudos sobre direitos reais. Eu preciso fazer algumas advertências primeiro. Direitos reais, também chamado de direito das coisas, tem por objeto o vínculo do cidadão, do sujeito com o bem. E esse vínculo é chamado pelo direito de direito real. Então, se eu sou proprietária de um bem imóvel, eu tenho um vínculo jurídico com esse bem imóvel que se chama propriedade. Essa relação jurídica é diferente da relação de direito pessoal. A relação de direito pessoal é a relação que se estabelece no bojo de uma relação jurídica obrigacional, onde há um credor de um lado e um devedor do outro. Por que se chama vínculo de direito pessoal? Porque a eficácia dessa relação é interpartes. Só é aquele o devedor, só é aquele o credor. Leia-se, só aquele credor que está no bojo daquela relação tem legitimidade para cobrar. Do outro lado, só aquele devedor que está naquela relação jurídica que pode ser cobrado. Por isso que se diz que nas relações jurídicas obrigacionais se estabelece um vínculo de direito pessoal. Mas hoje nós vamos estudar direitos reais. E eu disse a vocês que direitos reais está preocupado com o vínculo do sujeito com as coisas, com os bens. Os bens podem ser móveis, podem ser imóveis. E esse vínculo, ao contrário do vínculo de direito pessoal, não tem eficácia só entre as partes. Ele estabelece uma eficácia para além da parte que é proprietária. Porque, vejamos, eu sendo proprietária de um bem imóvel, ou eu sendo proprietária até mesmo de um bem imóvel, indiretamente, esse vínculo de direito real que eu exerço sobre o bem, ele traz eficácia para todas as pessoas, porque todas as pessoas respeitam o meu vínculo de propriedade. Eu não preciso estar publicando que eu exerço a propriedade. Ninguém ingressa na minha propriedade sem que eu queira. Então, se diz, por assim dizer, que o vínculo de direito real, ele traz uma eficácia erga omnes, ao contrário do vínculo de direito pessoal, que a eficácia é inter partes. Mas a gente precisa também estabelecer outro detalhe. As relações obrigacionais, elas podem ser pactuadas prevendo vários acertos. Então, não tinha como o direito civil, nem mesmo o Código Civil, prever todas as espécies de contrato ou todas as espécies de vínculo de direito obrigacional. Porque a relação de direito obrigacional, ela tem como elemento cerne a vontade das pessoas. Então, eu posso estabelecer um contrato de compra e venda com doação, eu posso estabelecer um contrato de permuta com algumas cláusulas que não são necessariamente que estão previstas no Código Civil, porque eu posso, e a outra parte, nós podemos dispor de forma contrária. O contrário acontece com os vínculos de direito real. Se você me perguntar quais são as espécies de vínculo de direito real que eu posso exercer sobre um bem, eu vou lhes dizer que só existem os vínculos de direito real que estão estabelecidos em lei. E essa previsão é taxativa, significa dizer que não é possível a criação de um vínculo real que não esteja previsto em lei. Então, eu posso enumerar quais são as espécies de vínculo de direito real que eu posso exercer sobre um bem, seja ele móvel ou imóvel. Cite-se, por exemplo, propriedade, usufruto, superfície, habitação, uso, penhor, hipoteca, anticrese. Eu não posso inventar um vínculo. Eu só posso exercer um vínculo de direito real que esteja previsto em lei. Um dos vínculos de direito real, que é uma novidade que foi trazida para o Código Civil, depois da sua publicação, que o nosso código que nós estudamos é de 2002, mas esse vínculo de direito real, ele foi inserido a posteriori, foi o direito de laje. Hoje, eu posso exercer, olhar para um bem e dizer, eu exerço sobre esse bem um vínculo de direito real que se chama
laje. Então, são essas diferenças que a gente precisa primeiro esclarecer para começar a estudar o que é direito real. Então, ponto principal, só existem os vínculos de direito real que estão previstos em lei. E essa previsão, ela é taxativa. A eficácia desse vínculo ele é erga omnes, ao contrário do vínculo de direito pessoal, que é inter partes. Uma relação jurídica obrigacional, ela só produz efeitos entre as partes. Eu não posso chegar na casa de um devedor para a mãe dele dizer, pague o que o seu filho me deve. Ela automaticamente vai me responder, minha filha, a relação que o meu filho estabeleceu com você é uma relação de direito obrigacional. Leia-se, só tem eficácia entre as partes. Então, embora ele seja meu filho, mas o devedor é ele. Você não tem legitimidade para me cobrar, porque eu não participei desse vínculo jurídico obrigacional. Eu não participei dessa avença, desse contrato, desse acordo. Agora, quando eu exerço a propriedade sobre um bem, eu posso apontar para todos e dizer, todos estão sujeitos a esse meu exercício de direito real. É por essa razão que a lei protege esses direitos reais contra qualquer ação de terceiros. Então, vamos para o material para a gente esclarecer melhor como é que funciona essa diferença entre direitos reais e direitos pessoais. Vamos lá. Eu fiz esse quadro para estabelecer a diferença entre direitos pessoais e direitos reais. Lembrando que o foco da nossa aula é direitos reais. Enquanto na relação de direito real, de direito pessoal, o Código não tem como prever todas as situações, porque, como eu lhes disse, as situações são previstas, são provindas da vontade das partes, então as partes podem estabelecer infinitas relações de direito obrigacional. Ao contrário do direito real, que eu só posso dizer que exerço um vínculo de direito real sobre um bem imóvel ou móvel, se esse vínculo estiver previsto em lei. E essa previsão, ela é taxativa, por isso que se diz que é numerus clausulus. O direito pessoal está presente numa relação de direito obrigacional, enquanto o direito real está presente no direito das coisas. O direito pessoal, eu tenho aqui um devedor e um credor. A eficácia só é para essas pessoas que estão na relação jurídica obrigacional, ao contrário de uma pessoa que exerce um vínculo sobre o bem. Embora esse vínculo seja um vínculo de direito real, seja essa pessoa que esteja exercendo esse vínculo, mas essa situação, ela transcende para outras pessoas. Significa dizer que essa situação produz efeitos para todas as pessoas, por isso que ela vincula todas as pessoas. É por assim dizer que se diz que a eficácia, ela é erga omnes, e aqui é interpartes. Enquanto aqui é interpartes, aqui a eficácia, ela é erga omnes. Os direitos pessoais dependem apenas da manifestação de vontade, porque o elemento cerne de uma relação jurídica obrigacional é a vontade. Já os direitos reais, se tratar de um vínculo de direito real sobre um bem imóvel, depende de quê? De registro. Se você me perguntar, Keller, por quanto tempo você está devendo a fulano? Eu vou dizer, pelo tempo que reza o contrato. E eu digo mais, quando eu pago, eu me livro, esse vínculo desaparece. Então, um devedor só é devedor de um credor enquanto ele está devendo. Depois que ele deve, essa relação jurídica acaba. É por essa razão que a relação de direito pessoal, ela é limitada no tempo, enquanto a relação de direito real, ela não é limitada no tempo. Eu não, mas uma pessoa pode nascer dona de um imóvel e morrer dona desse imóvel. Nos direitos pessoais, o vínculo de direito é relativo entre as partes. Já de direito real se estabelece um direito próprio terreno, uma obrigação próprio terreno. Deixa eu explicar o que é obrigação próprio terreno. Na verdade, essa obrigação próprio terreno, ela deveria estar situada aqui no meio.
porque ela tem um quê de direito pessoal e tem um quê de direito real. E por que ela se chama uma obrigação? Se é obrigação, a palavra obrigação vem desse lado, não é isso? Ela é um vínculo de direito pessoal, mas ela é próprio terreno. O que é que significa isso? Significa que esse é um exemplo de obrigação que decorre do exercício de direito real sobre um bem. É obrigação por causa de um bem. Em regra, as obrigações, eu só me torno devedora de um sujeito se eu manifestei em regra a vontade, ok? Esse é o vínculo de direito pessoal. Mas existem determinadas obrigações que elas nascem não pela vontade das partes. Não foi porque eu quis ser devedora. Quando eu estabeleço um contrato com a pessoa, eu digo, vamos fechar o negócio? Vamos. Eu quero fechar um negócio com você e eu quero ser devedora. Na obrigação próprio terreno, ela ocorre... Um sujeito se coloca na condição de devedor não é porque ele teve vontade, mas é porque ele exerce um direito real sobre o bem. Cite-se, por exemplo, o direito de vizinhança. Quando eu compro um apartamento, eu passo a exercer sobre aquele apartamento um vínculo de direito real chamado propriedade. Por que eu exerço esse vínculo de direito real de propriedade? É que eu passo a ser devedora de obrigação, eu passo a ser devedora, eu passo a integrar uma relação jurídica obrigacional, onde os credores são os meus vizinhos. Eu tenho que me comportar conforme o regimento interno e o estatuto daquele condomínio. Então, a obrigação próprio terreno, ela é uma exceção, não é uma obrigação que nasce da vontade das partes, mas nasce em decorrência de um bem. Como o concurso é para Cefaz, deixa eu citar aqui um exemplo de uma obrigação que não nasce da vontade das partes, onde o sujeito tem a condição de devedor e o outro sujeito tem a condição de credor. E não é pela vontade das partes, mas é porque esse devedor incorreu num fato que gera tributo. Um fato gerador de tributo. Quem é esse credor? O Estado. Quem é o devedor? O cidadão. Quando é que ele passa a ser devedor? Quando ele incorre em um fato gerador. Se eu passei a ser proprietária de um bem imóvel, automaticamente o Estado passa a ser credor de IPTU, porque eu incorri num fato gerador. Eu estou dizendo essa exceção porque o concurso é para Cefaz e nos interessa a obrigação jurídica tributária. Então, a obrigação jurídica tributária, ela diferencia da obrigação jurídica no Código Civil, porque a obrigação no Código Civil prevê relações provindas da vontade do sujeito, ok? Passando o material, nós precisamos ver, nós estamos estudando direitos reais. Então, eu vou passar uns slides aqui para mostrar a vocês quais são esses direitos reais. Eu dizia a vocês que só existem os direitos reais que estão previstos em lei. Aí você me pergunta, Keller, onde é que está essa previsão? Se eu quiser saber quais são as espécies de direito real, onde é que eu vou buscar isso? Eu vou lhes dizer que é no Código Civil, é o artigo 1225, que vai enumerar taxativamente, significa dizer que não existe a possibilidade de criação por nossa vontade de um exercício de direito real. Eu só posso exercer os direitos reais que estão previstos aqui. E quais são as espécies de direito real? Propriedade, superfície, servidão, usufruto, uso, habitação, direito do promitente comprador do imóvel, penhor, hipoteca, anticrese, concessão de uso especial para fins de moradia e a concessão de direito real de uso e a laje. Olha aqui a novidade, laje, né? Então, significa dizer com isso que o Código Civil previu a possibilidade de uma pessoa, de um sujeito, exercer sobre um bem essas espécies de direito real.
Só que eu preciso explicar uma situação a vocês. Vejam bem. Das espécies de exercício de direito real, a mais poderosa, a que tem mais, que dá mais faculdades ao exercente de direito real, é a propriedade. E eu vou lhes dizer por quê. O sujeito que é proprietário, ele usa, ele goza, ele reivindica e ele dispõe do bem. Ele pode tudo. Tanto pode tudo que ele pode, inclusive, escolher uma dessas faculdades e transferir para um terceiro. Imagine que ele transfira para um terceiro, uma terceira pessoa, a faculdade de dispor do bem. Significa dizer que ele continua sendo proprietário, mas ele não tem mais essa faculdade, porque ele transferiu para um terceiro a disposição. Esse terceiro passa a exercer sobre esse bem também um direito real. Só que não é o direito real de propriedade, é o direito real, se se tratar de um bem imóvel, o direito real de hipoteca. Com isso, eu alerto vocês que, para que exista a superfície, é porque o proprietário transferiu para um terceiro uma das faculdades que ele tem. Para existir servidão, é porque o proprietário transferiu para uma terceira pessoa algumas propriedades da servidão, e assim sucessivamente. Com isso, nós concluímos que os demais exercícios de direito real, esses aqui, são exercidos, na verdade, por terceiros em conjunto com o proprietário, porque o proprietário fez esse exercício de transferir para um terceiro alguma dessas faculdades. Vejam, existem faculdades que dão a essa terceira pessoa o direito de usar o bem. Quais são as faculdades? Gozar, que é fruir, e usar. Tem outras faculdades que são passadas para esse terceiro como uma garantia. Quais são os exercícios de direito real? Que obstam o proprietário de vender o imóvel. Veja, quando o proprietário passa para um terceiro à disposição, ele está dizendo, eu continuo morando no bem, eu continuo usando, eu continuo gozando do bem, mas eu não posso vender, porque eu peguei um dinheiro emprestado e eu passei para essa terceira pessoa à disposição, como uma forma de garantia do cumprimento dessa obrigação. Então, minha gente, veja bem, quais são os exercícios de direito real que uma terceira pessoa exerce como forma de garantia? Penhor, hipoteca e anticrese. Aí você me pergunta, quando é que essa terceira pessoa vai exercer sobre o meu bem? Eu sou proprietária. Quando é que eu vou permitir que uma terceira pessoa exerça sobre o meu bem um direito real em conjunto comigo? Eu vou lhes dizer, o penhor, ele é para bem imóvel. É por essa razão que quando eu vou pedir dinheiro emprestado na caixa e tenho joias, eu empenho as joias. Aquelas joias eu continuo sendo proprietária, mas o banco passa a exercer sobre as joias o exercício de direito real de penhor. A hipoteca ficou para bem imóvel. Imagine, eu chego ao banco e digo, banco, me empreste 100 mil. O banco diz, empresto, desde que eu sei que você é proprietária de uma casa e você vai transferir para o banco um direito real sobre essa casa, que é a hipoteca. E aí eu vou perguntar, eu vou deixar de ser proprietária? O banco vai dizer, não, você continua sendo proprietária, você continua exercendo o direito real sobre o bem, mas eu também. Porque eu vou passar a exercer hipoteca. O outro exercício de direito real de garantia,
é a anticrese. A anticrese é quando o proprietário transfere para um terceiro os frutos como forma de garantia. Imagine que eu cheguei ao banco e disse, me empresta aí. Chega uma terceira pessoa e diz, me empresta aí 100 mil. Ele diz, empresto, desde que você transfira para mim o direito de receber os aluguéis daquele imóvel que eu sei que está alugado. Eu digo, tudo bem. E eu transfiro para essa terceira pessoa a anticrese. Então, dos exercícios de direito real, nós vimos que a propriedade é que tem mais faculdade. Tanto o proprietário tem tantas faculdades que ele pode transferir para terceiros a superfície, servidão, usufruto, uso, habitação, direito do promitente comprador, penhor, hipoteca, anticrese, laje, entre outros direitos. Só os que estão previstos no artigo 1225. Os demais direitos são direitos em que o proprietário transfere para uma terceira pessoa o uso da coisa. O uso da coisa. Veja, vou dar um exemplo. O usufruto. Eu tenho uma casa, nessa casa existe um proprietário que exerce sobre o bem o direito real. O que é que esse proprietário faz? Transfere para uma pessoa, uma terceira pessoa, o exercício de direito real de usufruto. Quantas pessoas passam a exercer o direito real sobre esse bem? 2. Esse continua sendo proprietário, ele continua dispondo, ele continua reivindicando. Mas é essa terceira pessoa que usa e goza. Tudo bem? Então, eu preciso alertar vocês para isso. Agora, vejam bem. Existe uma pergunta que sempre os alunos me fazem. E eu respondo com o artigo de lei. Quais são os exercícios de direito real? A gente já aprendeu que apenas os que estão descritos no 1225, ok? Aí eu lhes pergunto, eles me perguntam na verdade, e a posse, Keller? A posse é um direito real? Aí vamos ler o artigo. Propriedade é um direito real, superfície, servidão, usufruto, uso, habitação, direito do promitente comprador, penhor, hipoteca, anticrese, concessão do uso real para fins de moradia, concessão de direito real de uso e laje. Vocês conseguiram ler posse? Não, né? Isso significa dizer que a posse não é um direito real. Preste atenção. Quando esses direitos reais são exercidos sobre bens imóveis, eu só posso dizer que um sujeito é proprietário se tiver o quê? Registro. No cartório de registro de imóvel. Eu só posso dizer que um sujeito exerce a superfície sobre o bem se tiver registro, servidão se tiver registro, usufruto se tiver registro, uso se tiver registro, penhor se tiver registro, hipoteca se tiver registro, anticrese se tiver registro, ok? A posse não está no artigo 1225, então eu já mato a charada, já digo que não é um direito real. Aí a gente se pergunta, e o que é a posse? A posse é uma situação fática. Deixa eu mostrar a vocês o que é posse na lei. Olha o que é a posse. Quem é possuidor? Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato, não tem registro, o sujeito não tem registro nenhum, mas no mundo dos fatos, ele exerce de forma plena ou não, alguns dos poderes inerentes da propriedade. Com isso, eu vou lhes dizer que a posse é o fake da propriedade.
o sujeito age como proprietário fosse, mas ele é proprietário? Não. Porque para que ele seja proprietário, essa propriedade tem que estar registrada. Aí eu coloquei o artigo de propriedade. O proprietário tem a faculdade, olha as faculdades que o proprietário tem, que eu já falei para vocês. Usar, gozar, dispor e reivindicar, reaver o poder de quem quer que injustamente possua ou detenha. Então, se você me perguntar quais são as faculdades que o possuidor pode ter, eu vou dizer usar, gozar, dispor e reavê-la ou reivindicar. Mas o que é que diferencia a posse da propriedade? Se ambos usam, gozam, dispõem e reivindicam, eu vou dizer, enquanto a posse é uma situação fática, a propriedade é uma situação de direito, porque ela tem documento. Quer que eu faça uma comparação para ficar melhor? A posse está para a união estável e a propriedade está para o casamento. Repare. No casamento, o que é que diferencia o casamento da união estável? O casamento tem o quê? Registro. A união estável tem o quê? Só uma história que se conta. Aquele casal vive unido estavelmente. Tem documento? Não. Porque o único documento que prova a união de direito é a certidão de casamento. Mas veja, no casamento tem homem e mulher junto, comungando da vida? Tem. Na união estável tem? Tem. Mas o que é que diferencia um da outra? Enquanto uma é uma situação fática, a outra é uma situação de direito. Deixa eu alertar vocês para outra situação. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Vou escrever mais algumas anotações. Repare só. Nós já vimos que a posse não é um direito real, é uma situação de fato. Nós já vimos que o direito real, voltando aqui para mim, para eu alertar vocês melhor. Nós já vimos que o direito real só é aquele que está previsto em lei. Nós vimos que a posse não é um direito real, é uma situação fática. Mas é uma situação fática que parece muito com propriedade, mas elas não se confundem. Só que eu preciso alertar vocês o seguinte: o proprietário, porque tem o registro ali dizendo, você vai no cartório de registro de imóvel e pergunta, de quem é este imóvel? Quem é o proprietário desse imóvel? Vai sair uma certidão de ônus dizendo, o proprietário é fulano de tal. Mas o fato de um sujeito ser proprietário não significa necessariamente que ele esteja exercendo sobre o bem, pegando o bem, exercendo sobre o bem a posse. É por essa razão que existem algumas ações judiciais em que de um lado está o proprietário e de outro está o possuidor. E muitas vezes é o possuidor que ganha. Sabe por quê? Porque o proprietário não basta ter só o registro. Ele precisa, no exercício da sua propriedade, atender à função social da propriedade e à função econômica. É por essa razão que, imagine que um sujeito tenha um terreno e está lá no cartório, registro, ele é o proprietário. De repente, chega uma terceira pessoa, percebe que aquele terreno está abandonado e o proprietário está viajando. Não quer saber de responsabilidade nenhuma sobre a propriedade, sobre aquela responsabilidade social e econômica. E está viajando, esse sujeito passa a usar, gozar, reivindicar do bem. Ele passa a exercer, ele começa a agir como se dono fosse. A primeira coisa que ele faz é limpar o terreno. Limpou o terreno, foi na prefeitura, se declarou contribuinte de IPTU, passou a pagar o IPTU, fez a ligação de energia, pediu a ligação de energia, pediu a ligação de água, passou a criar animais,
plantou algumas árvores frutíferas, construiu uma casa. Aí eu lhes pergunto, quem de fato está exercendo a função social daquele bem? O possuidor ou o proprietário? E aí eu vou lhes dizer, é por essa razão que esse possuidor, se ele passar a exercer essa situação de forma mansa, pacífica e ininterrupta, ele pode bater a porta do Poder Judiciário, ingressar com ação de usucapião e dizer, doutor juiz, eu exerço a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre esse bem. Eu sei que tem um proprietário, mas o proprietário ele não age como proprietário. Quem age como proprietário sou eu. Eu não sou proprietário porque se eu for lá no cartório não tem meu nome. Mas quem exerce as faculdades de um proprietário sou eu. Eu passei a exercer uma função de proprietário. E em decorrência disso, eu quero que o senhor declare a existência dessa situação de posse para que eu adquira a propriedade. O que é que eu estou demonstrando a vocês? A propriedade é um exercício de direito real? É. Demanda registro? Demanda. Só existe propriedade se tiver registro. A posse é um exercício de direito real? Não. Mas a posse tem proteção jurídica? Tem. Porque mais vale o mundo dos fatos do que o mundo das letras. Por quê? Eu tenho um título em que existe um proprietário lá declarado, mas ele não está nem aí. O terreno vivia abandonado, era um problema para os vizinhos. Chega um terceiro, começa a exercer a posse do bem e passa a exercer a posse mansa, pacífica e ininterrupta por um lapso de tempo que a lei descreve, que pode ser 15, 10, a depender da situação, 5 anos. Existe situação até 2 anos. Se você passar a exercer a posse sobre 2 anos, você ingressa com a ação de usucapião e adquire a propriedade. Ok? Então, voltando para o material, porque eu vou rabiscar aqui alguns detalhes. Repare só. Nós vimos agora que o possuidor e proprietário, a posse e a propriedade são situações diferentes. Mas eu tenho o proprietário que exerce a posse. Se o proprietário exerce a posse, está tudo ok. Mas eu tenho o proprietário que não tem a posse. Se ele não tem a posse, ele está sujeito ao usucapião de uma terceira pessoa. Se uma terceira pessoa exercer a posse sobre esse bem, está sujeito? Sim. Outra situação que eu preciso dizer a vocês é que a posse, quando eu falo de posse, eu estou falando de posse plena. A posse plena é dividida entre posse direta e posse indireta. É por essa razão que um proprietário ou um possuidor podem alugar o bem. Quando ele aluga o bem, imagine que seja uma casa, ele está alugando a casa. Qual é a primeira coisa que o proprietário, o possuidor faz? Entrega a chave ao locatário. No contrato de aluguel, o que se transfere para o locatário é a posse direta. Porque esses sujeitos continuam com a posse indireta. É por essa razão que o locatário não pode usucapiar o bem, porque ele não exerce a posse plena. Aquela história que eu disse a vocês do terreno baldio, que chegou uma terceira pessoa e passou a exercer a posse mansa, pacífica e ininterrupta, a posse para dar razão ao usucapião tem que ser uma posse plena. É por essa razão que, se um proprietário ou um possuidor transferir para uma terceira pessoa a posse direta em decorrência de um contrato de locação, esse locatário não pode usucapiar, porque esse locatário só exerce um pedaço da posse. Ele não exerce a posse plena. Com isso, com essas considerações, vamos começar o material sobre direitos reais. Depois que a gente conversou um bocado, a gente já viu a diferença entre direitos pessoais e direitos reais. E na próxima aula, nós vamos ver os artigos na íntegra
Na próxima aula, nós vamos ver os artigos para ficar mais claro qual é a previsão jurídica sobre os direitos reais e qual é a previsão jurídica sobre posse. Sobre direitos reais, existe as modalidades de aquisição, as modalidades de perca, as modalidades de transferência, posse. Eu disse a vocês que a posse, embora seja uma situação fática, mas é uma situação protegida pelo direito. Então, quais são os mecanismos de proteção da posse? Então, são essas respostas que nós vamos proferir na próxima aula. Conto com a participação de vocês e até lá.